Comentário aos Gálatas, versículo 2: E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Gálatas 1:2. 1. E todos os irmãos que estão comigo. Gálatas 1:2. E todos os irmãos que estavam com Paulo, com o mesmo sentimento e propósito de Paulo. Possivelmente, Paulo estivesse falando de sua equipe. Possivelmente estava em Antioquia. Havia retornado de sua primeira viagem missionária. Soube do ocorrido nessa região e assim escreveu às igrejas da Galácia. Paulo nunca andou sozinho, sempre acompanhado. A primeira viagem foi feita com a presença de Barnabé. Lucas o acompanhava e quase se tornou seu biógrafo pessoal. É fato em Atos que Paulo sempre andava em comitiva, e isso fazia com que os que com ele andavam tivessem a mesma visão que ele. Desta forma, fez questão de revelar que os irmãos estavam com o mesmo sentimento que ele. Talvez Paulo também tivesse sido motivado por esses irmãos de Antioquia, da igreja que lhe enviou, Atos 13, 1 e 2, a escrever a carta para que o evangelho fosse preservado puro e não misturado com a lei, como estava sendo demonstrado a Paulo. Possivelmente, alguém tenha contado a Paulo que os judaizantes haviam feito uma mistura nas igrejas da Galácia, e a igreja de Antioquia, junto com a equipe de Paulo, logo fizeram a defesa do evangelho para que o evangelho naquela região se mantivesse simples e puro. Lei e graça não se misturam, assim como óleo e água. Esta epístola não é apenas a mente de Paulo, é a mente de sua equipe toda, e é a mente da igreja de Antioquia. Lá em Antioquia havia profetas e mestres, muitos por sinal. Atos 13:1. Era uma igreja que servia ao Senhor e jejuavam para ter direções. Era uma igreja espiritual, uma igreja constituída de gentios e que tinham recebido a graça e a viviam na íntegra. Antioquia não era como a igreja de Jerusalém, misturada com a lei, por causa dos anciões, fariseus e saduceus que haviam se convertido e levavam para dentro da igreja a lei. Antioquia era livre da lei. Não foi à toa que essa igreja foi escolhida para abrigar Paulo e para enviar Paulo. Eles tinham a mente de Cristo e não a mente da lei. E isso proporcionava abertura de mente em relação aos gentios, aos povos, a serem evangelizados e serem doutrinados na graça. Ao ler Gálatas, estamos nos deparando com a grande sabedoria de Paulo, dada por revelação, mas estamos também nos deparando com o ensino sistemático da igreja de Antioquia. Barnabé e Paulo foram mestres em Antioquia, dois homens livres da lei, ainda que Paulo fosse anteriormente doutor da lei. No entanto, seu ensino era a graça. Os irmãos de Antioquia estavam com Paulo, e era como se eles estivessem alertando aos Gálatas também. Paulo, ao anunciar os irmãos que estavam com ele, significa dizer que a preocupação com o evangelho misturado não era apenas de Paulo, mas de toda a igreja de Antioquia, uma igreja que abalou o mundo por estar vivendo e agindo na graça. 2. As igrejas da Galácia. Gálatas 1:2. Paulo foi o fundador das igrejas da Galácia. Ele a fundou na sua primeira viagem missionária. É uma região da Ásia Menor que hoje pertence à atual Turquia. Era povoada pelos descendentes de antigas tribos celtas, os Galas. Daí o nome Galácia. Desta forma, eram gentios, povos pagãos, e é muito provável que não conheciam nada do judaísmo. Paulo, que fundou essas igrejas e pregou o evangelho da fé na sua primeira viagem missionária. Atos 13:14. A província
era dividida em parte do sul e parte do norte. Possivelmente, a carta esteja se referindo ao sul, a Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, cidades onde Paulo e Barnabé passaram e estabeleceram igrejas. A carta foi escrita em Antioquia da Síria, logo após a primeira viagem missionária de Paulo. Foi escrita antes do Concílio de Jerusalém, Atos 15. Isso significa que esse problema era recorrente em todas as igrejas dos gentios. Os judaizantes traziam a lei para os gentios, ao invés de pregarem somente a Cristo e a graça. Foi necessário realizar um concílio com o fim de acabar com a força dos que estavam misturando o culto e os preceitos da lei com a graça e a fé. Até hoje estamos passando por problemas similares. Era uma carta circular. Havia várias igrejas nessa região. E essa carta deveria ser lida em todas elas, porque todas estavam contaminadas com os mestres da lei. Portanto, não era uma igreja, mas várias igrejas espalhadas pela província da Galácia, e todas estavam deixando a graça para viver a lei. A primeira epístola de Paulo e a primeira escrita do Novo Testamento foi uma carta de defesa da fé, um grito apaixonado de quem teve um encontro tão forte com Jesus que não aceitava que nada tomasse o seu lugar na igreja. Paulo pregou que recebessem Jesus e as bênçãos por fé, por aceitação daquilo que Cristo havia feito, mas os judaizantes estavam ensinando que deveriam receber Jesus e as bênçãos por obras da lei. Estavam trocando receber e crer pelo fazer e obras. Paulo simplesmente gritou em sua carta: filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto. Gálatas 4:19. E foi esse motivo que Paulo subiu ao concílio em Jerusalém, com o fim de defender o evangelho da graça no meio da igreja. Hoje temos o evangelho da graça por causa de Paulo. Caso não houvesse Paulo e a igreja de Antioquia da Síria, o evangelho teria sido sucumbido pelo judaísmo e hoje teríamos um evangelho misturado, mais tendido para a lei e para Moisés do que para Jesus e a graça. As defesas de Paulo no concílio de Jerusalém, suas cartas aos Gálatas, aos Romanos e a epístola aos Hebreus são gritos muito altos acerca da obra de Cristo, completamente completa, plenamente plena e perfeitamente perfeita, mostrando que não existe lugar para as obras humanas para completá-la, aperfeiçoá-la e preenchê-la. A obra de Cristo é suficiente, e isso é a graça defendida em Gálatas. A primeira vez que a palavra igreja aparece nas Escrituras é em Mateus 16:18, onde Cristo responde a Pedro por causa de sua confissão: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra igreja, no grego, eclésia, e significa tirados para fora. Uma expressão difícil de entender aparentemente. Essa palavra era usada pelos gregos para se referir às pessoas que constituíam o Senado grego, ou seja, tirados para fora para debater ideias e programas governamentais. Jesus e os apóstolos usaram essa palavra para identificar o grupo de pessoas que se ajuntam em nome do Senhor. Daí, igreja no plural é o conjunto de pessoas reunidas que foram tirados para fora com o fim de realizar um programa governamental superior, o governo do reino de Cristo. Desta forma, podemos entender igreja como os tirados para fora de Adão e colocados no corpo de Cristo. Em outras palavras, retirados do mundo e inseridos no reino. Em outras palavras, tirados do sistema pecaminoso e enxertados nos domínios do reino de Deus. Os senadores saíam de entre o povo, se reuniam em assembleias programadas e decidiam
acerca das leis, da ordem e dos programas governamentais. A Igreja de Cristo, os tirados para fora, saíram do mundo, de Adão, do sistema, e se reuniram em Cristo, sendo o corpo de Cristo, se tornando uma assembleia de remidos, de filhos, de membros do reino, com o fim de decidirem acerca do reino de Deus aqui na terra, do programa de evangelização de todos os povos, das doutrinas aplicadas e do enxerto de novos membros no corpo, fazendo com que mais sejam tirados para fora e possam ser colocados no reino, tirados para fora da vida na carne e trazidos para dentro da vida no espírito, tirados para fora dos desejos do mundo, para os planos e propósitos do reino do céu, tirados para fora do mundo para viver a graça e não para viverem a lei. Foi por isso que Paulo brigou para que vivessem a graça, já que tinham sido tirados para fora do mundo por meio de Cristo. Se fossem tirados para fora para viver a lei, iam viver a vida da carne. E era isso que estava ocorrendo nessas igrejas. Estavam vivendo na carne, porque tinham deixado a graça para viverem a lei. A igreja foi comprada com sangue e foi aceita de graça. Foi tirada para fora do mundo, não porque tinham algo para pagar, mas foram tirados do mundo porque Cristo pagou essa transferência. Não os transferiu de graça para viver a lei, mas os transferiu de graça, para viver a graça. A igreja nasceu através da obra de Cristo na cruz e de sua vitória sobre a morte por meio da ressurreição. Soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. João 20, 22. Eles nasceram de novo e depois de 40 dias foram cheios do Espírito Santo. Atos 2, 1 a 4. No dia de Pentecostes, 120 homens. Atos 1, 15. O discurso de Pedro é incendiador e 3.000 pessoas com o coração queimando são batizados nas águas. Atos 2, 41. A igreja está viva. O nome igreja é cada vez mais usado. Lucas, ao falar do ministério de Pedro, diz que as igrejas na Judéia, Samaria, tinham paz, cresciam, eram edificadas e consoladas pelo Espírito Santo. Atos 9, 31. Paulo se associou à igreja de Antioquia da Síria e de lá foi enviado e edificou centenas de igrejas. E por onde passava deixava claro que aquele ajuntamento de pessoas era a igreja, os tirados para fora do mundo e colocados em Cristo. Agora, no ano 49 depois de Cristo, Paulo vai escrever o primeiro escrito do Novo Testamento e a primeira epístola do Novo Testamento para várias igrejas na região da Galácia, que foram tirados para fora do mundo e foram enxertados em Cristo, mas por engano de alguns homens fraudulentos estava tentando viver a lei. A igreja foi chamada pela graça para viver a graça. Fora disso, não existe igreja e nem evangelho. A graça é o evangelho de Jesus, Filho de Deus. Paulo e Barnabé sofreram muito para estabelecer essas igrejas. Paulo foi apedrejado até a morte em Listra. Atos 14, 19 e 20. Foi perseguido em várias daquelas cidades. Sofreu muita oposição dos judeus dessas cidades. Atos 14, 1 a 5. No entanto, o maior perigo não foram as pedras dos inimigos, mas as ideias dos falsos aliados, dos judaizantes, que estavam insistindo em ensinar sobre a lei, sobre dieta alimentar, guardar dias, circuncidar e outras coisas mais. As igrejas estavam passando por grande perigo, maior do que os que Paulo e Barnabé passaram. Estavam para serem destruídas completamente com o ensino dos judaizantes, que estavam introduzindo a lei no meio deles. A graça estava sendo ameaçada. Com isso, o próprio Evangelho de Jesus Cristo estava comprometido por meio de ideias, de mentes humanas. Nenhum perigo até então era tão devastador quanto a lei
ser misturada com a graça. Paulo iria perder todo o seu trabalho da sua primeira viagem missionária. Era preciso agir com rapidez e rigor, e foi justamente isso que Paulo e a igreja de Antioquia fizeram, enviando a carta aos Gálatas, com o fim de pulverizar a mente dos gentios, tirar a lei e voltar à graça de Cristo.